mazam, dunia tene mazam, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu, nze ndi wokubera nice. Tene mazam, dunia tene mazam, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze nesi tene mazam, dunia tene mazam, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu, nze ndi wokubera nice. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que ainda vão acompanhar, né? Ainda tá aberto para todos ainda. Quem não se inscreveu, corre, se inscreve, né? Para validar a frequência, volta a falar, tem que assistir, curtir e comentar, tá? Nos vídeos, né? Em cada vídeo. Após 10 dias é que a gente vai fechar o link de frequência e daí que a gente vai gerar os certificados. Tá? Hoje nós teríamos, eu gostaria aqui de prestar uma homenagem, né? A Jaider Esbel, né? Que seria um dos nossos palestrantes. Vamos colocar ele aqui na tela, né? Então, gostaria de prestar uma pequena homenagem a Jaider, que era um artista multimídia, curador independente do povo Macuxi, com a cosmovisão do seu povo e a vida cotidiana na Amazônia. Compõe a poética do seu trabalho, que se desdobra no desenho, pintura, vídeo, performance, texto e propõe curatorias. Definindo seu trabalho como artivismo. As pesquisas de Jaider Esbel combinavam com as discussões sensacionais entre artes. A centralidade, espiritualidade, história, memória, política e ecologia. Teve destaque a sua elaboração como o taixismo. Modo de tecer relações de afinidades afetiva com o circuito interculturais da arte pautada pelo protagonismo indígena. Realizava, né, práticas da educação, de arte e educação na comunidade indígena, quilombola, ribeirinha e urbanas periféricas. Atuava especialmente e articulava junto com artistas indígenas da região o circuito roramiense, a partir da sua galeria de arte contemporânea na cidade de Boa Vista, em Roraima. Então, pessoal, eu queria aqui só agradecer, né, a disponibilidade que o Jaider teve, né, quando a gente entrou em contato, dele estar nos auxiliando no webinário, mas infelizmente Jaider já não está mais com a gente, né, e a gente tinha ficado muito feliz, né, pela disponibilidade dele de estar nos auxiliando, porém teve essa fatalidade, né, que não poderá mais estar presente. Mas as suas obras estão aí para todos apreciarem, né? Ele tem uma exposição dele na Bienal de São Paulo, né, a 34ª exposição, né, e está sendo exposta lá as obras dele. Então, agora a gente aguardando um momentinho que a nossa assessora, ela já vai entrar, né, para que ela possa dar continuidade ao nosso webinário. Então, é só uma pequena homenagem aí ao Jaider, que nos auxiliou, né, que se dispôs, né, a estar nos auxiliando nesse momento do nosso webinário. Então, aguardamos só mais um pouquinho, tá, pessoal? Vou pedir para você para a gente fazer um minuto de silêncio, né? Em respeito ao trabalho que o Jaider vinha desenvolvendo, né?
como indígena, né? Que ele vinha desenvolvendo para a nossa cultura, né? E em luta a questões indígenas, né? Então, um minuto de silêncio aí em homenagem a ele. Pessoal, queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso webinário, né? Estamos a todo vapor aí com as discussões, repensando muitas práticas, né? Ontem, sobre as falas que teve relacionado ali à questão das práticas mesmo, né? De trabalho efetivo em sala de aula, fiquei pensando, nossa, tantos anos na educação, quantas coisas que eu já vivenciei, quantas coisas que eu já fiz e pequei, né? Então, assim, foram muitas, e isso traz a gente a refletir mesmo, né? A refletir de como que foi, como está sendo e como foi o nosso trabalho, né? E assim como ontem a Fabiane colocou, né? Que não precisa a gente se desesperar por ter feito errado, né? Normalmente, assim, a gente não sabia como se tratar, como fazer, né? Mas agora a gente já sabe. Então, agora é a hora da mudança, a hora da gente repensar nossas ações. Então, a Thaís já entrou na sala, né? Vamos conversar um pouquinho com a Thaís. Olá! Linda. Tudo bem, Thaís? Tudo bom? Deixa eu só posicionar melhor aqui. Tranquilo. Para ficar um pouco melhor. Minha querida, eu lhe mandei alguns slides agora. Veja se você consegue colocar aqui. Já vamos inserir. Vai ajudar. Pronto. Você quer ir falando? Conseguir mandar. Eu falo. Primeiro, bom dia. Quero agradecer imensamente o convite de estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Eu sou Thaís Gualberto, sou bacharel em turismo e mestre em museologia pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA, que é, assim, eu digo a vocês, é uma das grandes paixões, dos grandes convites a minha realização de vida foi o fato de ter me tornado museóloga. E isso ninguém tira de mim como uma das minhas maiores realizações. Além de ser bacharel em turismo e museóloga, eu sou daquelas que nós chamamos de multitask, sabe? Multitarefas, que gosta de fazer muitas coisas. Então, por muitos e muitos e muitos anos, eu fui professora universitária de cursos de comunicação, de gestão e de design. E nos últimos anos, por conta de 2 filhos lindos que eu tenho, gêmeos, que são autistas, eu precisei me retirar um pouco de sala de aula. E hoje eu trabalho apenas mas já é um grande trabalho, um trabalho que eu honro muito. Trabalho com consultoria na área de educação e na área de recursos humanos, tanto para empresas quanto para espaços pedagógicos. E por conta dos meus bebês, eu não consigo mais dar aula à noite, mas continuo estando dentro de uma possibilidade de atuação em educação que muito me satisfaz. Mas, como eu estava dizendo a vocês, eu sou bacharel em turismo
por muitos anos trabalhei na área de turismo, e isso, sendo também mestre em museologia, eu aliei esses dois movimentos de trabalho e comecei a fazer desenvolver um projeto dentro de absolutamente todos os cursos que eu dava aula na faculdade, seja o curso de administração, de gestão de recursos humanos, de pedagogia, de gastronomia, de publicidade e propaganda, jornalismo, design gráfico. Em absolutamente todos os cursos que eu dei aula, ao longo de toda a minha história de vida como professora e coordenadora de faculdade, eu levei a mim absolutamente todos os semestres, ao longo dos meus quase 20 anos de sala de aula, eu levei os alunos para museus e espaços de cultura. Fazia parte do contexto, fazia parte de deixar, criar, vivenciar um movimento natural de expressão da vida, de autoconhecimento, de autorreflexão por meio dos espaços culturais. E é exatamente essa experiência, é exatamente essa missão que eu tenho como vida, que eu queria muito compartilhar com vocês. Infelizmente, eu não posso vê-los nesse formato de aplicativo, a gente não pode trocar tantas ideias, eu não sei se pode se mandar comentários, se puder, por favor, cheguem junto, estejam aqui comigo. Eu queria muito saber quantas pessoas estão aqui comigo, quem está aqui comigo, se vocês puderem, quiserem trocar essa informação, para mim será precioso. E aí eu coloquei, diga. O pessoal está te vendo, está colocando ali no chat ali também, tá? Ai, que bom. A princípio eles estão dando um bom dia, mas quando surgir alguma pergunta, daí a gente vai sinalizando, pronto, tá bom? Pronto. Gente, assim, prazer enorme estar aqui. Assim, deixa eu contar logo para vocês que eu sou, bom dia, uma pessoa emocionada, sabe? Para mim, é uma honra estar aqui conversando com educadores, para mim é uma honra estar conversando com pessoas que conectam o mundo na sua melhor e maior essência. Para mim, gente, particularmente, a gente tem que pensar na vida enquanto saúde e educação e saúde, para depois pensar em todo o restante. Tecnologia, sociedade, economia. Para mim, a educação e a saúde, elas são as bases. Por isso, eu não terminei de contar a vocês, além da minha formação na área de cultura, de turismo também, eu sou psicoterapeuta sistêmica familiar. E por conta de trabalhar por tantos anos com estudantes universitários e no desenvolvimento das suas carreiras, eu me profissionalizei fazendo mentorias de carreira, e fazendo mentorias de carreira eu descobri que a nossa grande luta não é a carreira em si, é a alma, é o ser, é quem somos, é sermos respeitados e representados. E aí, quando eu entendi isso trabalhando com carreira, entendi isso dentro dos centros de desenvolvimento de carreira das faculdades, eu entendi que eu precisava me tornar psicoterapeuta. Eu entendi que eu precisava me conectar com o comportamento, com a história de vida, com a família, com tudo que a família traz como parte da construção do processo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar agora. E eu divido a minha vida entre esses dois universos. Afinal, eu disse a vocês que eu tenho prazer em ser multitarefas. Eu divido no universo do lado de cá, que é um universo voltado para a consultoria na área de gestão de pessoas e de comunicação para escolas e para empresas, dentro da parte de gestão de pessoas. E muitas dessas empresas têm o lugar da cultura e do turismo como parte, inclusive alguns museus.
e do lado de cá eu divido uma outra parte da minha vida atendendo online como um psicoterapeuta. Mas se eu pudesse abrir para vocês aqui todos os meus clientes de psicoterapia, eles iam dizer para vocês o quanto a gente fala sobre arte, o quanto a gente fala sobre cinema, o quanto a gente fala sobre exposições de arte, dentro das nossas trocas terapêuticas, porque a Gestalt está aí, né? A arte-terapia está aí também para mostrar o quanto a arte ela é simbólica. Nise está aí para mostrar o quanto a arte na psicanálise traz um fruto de uma transformação no ser humano. Então, está tudo completamente interligado e eu tenho esse lugar agora de ter 2 filhos no espectro do autismo, me faz ainda mais ter um lugar de representação, tanto no movimento da diversidade, quanto no simbólico, que só a arte nos oferece. Eu convido vocês também, antes de começar a falar do nosso tema em si, a trocarem mais vida comigo, mais trocas de energia e de força e de conhecimento comigo. Eu vou ficar muito feliz. No meu Instagram, podem ir lá no Instagram, os directs eu sempre respondo. Quem quiser conversar mais sobre vida, sobre arte, sobre psicoterapia, sobre consultoria na área de educação, estamos aqui. E quando eu digo isso, eu não digo isso para vender, eu digo isso para viver, para trocar. A gente está muito cansado, né? De se autocomercializar o tempo inteiro. Às vezes, um trabalho, às vezes não, sempre, um trabalho ele precisa vir depois de uma relação humana. Então, por isso que eu convido a vocês a trocar vida comigo, também depois da palestra, que eu não chamo de palestra, eu chamo de abraço com reflexão, lá no Instagram. Muito obrigada pelo acolhimento. Top das Galáxias é um termo que eu adoro. Uma querida me chamou, disse que eu sou top das galáxias. E top das galáxias é uma referência que o meu filho de 8 anos traz. Eu também tenho um filho de 8 anos. E os meus meninos que estão no TEA, eles têm 2 anos e 7 meses. São gêmeos univitelinos. As coisinhas mais fofinhas, mais gostosinhas da mamãe. Estão lá no meu Instagram também. Porque a gente precisa fazer do mundo uma única família, somos todos um. Por isso que eu falo tanto da existência profunda da minha maternidade. A minha maternidade também conduz quem eu sou profissionalmente. Então, eu queria deixar esse lugar de mãe aqui para vocês, porque eu tenho certeza que se tem mães aqui, tem pais, e tem aqueles que não são mães e pais porque adotaram ou porque tiveram filhos de sangue biológicos, mas tem sobrinhos, tem afilhados. E sabe quem vocês têm também? Tem alunos, né? Alunos e alunas. A gente sabe que a gente não é para transferir esse lugar da maternidade, mas a gente precisa transferir esse lugar do afeto. E o afeto, ele nasce na maternidade, na paternidade, que nós todos carregamos, que é esse cuidado com o próximo, que faz parte da essência animal, não é nem humana, né? É da essência animal. Então, eu trouxe essa reflexão em formato de pergunta, como os pontos turísticos e museus podem ser vistos e vividos. Eu complemento a minha frase, já melhora a minha frase aí, como espaços pedagógicos, contribuindo para reflexões acerca da diversidade. Pode passar o slide para começarmos no foco. Oh, meu Deus, Bárbara, você é linda desse jeito. Você já cresceu e já é mais maravilhosa que eu. Eu quero muito fazer um cafuné aí no seu dog, que eu não sei se é menino ou se é menina, mas e também não importa, né? É um cachorro lindo que ela botou aí na foto. A arte como parte. Primeiro, eu queria que a gente refletisse em relação a esse título, né? A arte como parte. Vem o lugar da emoção de novo. Nós temos uma tendência, em linhas gerais, tá? Por favor, não me condenem na minha fala. Minha fala é uma fala geral, é uma fala num sentido mais
mais, né, do geral da nossa sociedade, não é ponto a ponto, não é você, não é a sua história, não é a sua família, é o que temos no geral. Por que a arte como parte? Porque nós não costumamos, não somos estimulados na nossa história de vida, principalmente na infância, isso em linhas gerais, eu vou sempre dizer isso, a ter a arte como parte, né? A roupa que você veste não é parte? É parte. Senão você fica com frio. Ainda mais aí o pessoal do sul fica com frio mesmo. Aqui não, aqui estamos a quase 32 graus em Salvador. Mas a roupa não tão fechada é parte, né? A sua família é parte. A sua escola, a educação, em muitos casos, apesar das nossas dificuldades, também é parte. Mas a arte, para a maioria das nossas famílias brasileiras, ela ainda não é parte. Ela ainda, muitas vezes, é à parte, é anormal, é atípica. Ela é fora de um contexto habitual. E é nesse lugar que eu queria que a gente começasse a pensar, e eu trago essa primeira reflexão para vocês. Até que ponto arte, cultura, a consciência da existência da arte e da cultura faz parte? Não é simplesmente você ir para uma roda de samba pela roda de samba. Não é simplesmente você assistir o filme dos Vingadores pelo filme dos Vingadores. Mas é você ir para a roda de samba e se perguntar sobre aquela letra, sobre aquele ritmo, sobre a história daquele ritmo. É você ir para os Vingadores, ir para o filme O Senhor dos Anéis e se perguntar de onde nasceu essa história, com que base social, baseado em quais aspectos sociais e históricos das nossas gerações, né, das nossas eras, da reflexão do comportamento da alma humana, fizeram com que esse roteiro dos Vingadores, do Senhor dos Anéis, por exemplo, né, estou trazendo 2 filmes de grande sucesso, fossem montados, fossem vivenciados enquanto linha histórica, né, a montagem de um roteiro, a montagem de um filme. Então, é nesse lugar a arte como parte que eu queria convidar vocês a refletirem. Não apenas, não, porque eu vivo a arte, eu vou para um forró, eu vou para um... Gente, eu não sei muitas vezes os nomes regionais aí do Sul para uma dança, para uma música, para um ritmo musical, por exemplo, do Sul, mas eu vivo isso. Ok, você está vivendo, mas a arte que eu convido a gente a pensar aqui é o viver isso reflexivo, é o viver isso com pesquisa, é o viver isso como emoção, é o viver isso como parte de reflexão da nossa própria história de vida. Então, pensemos nesse movimento. Como é que a arte ela é vivida na vida humana, né? A gente tem esse lugar de ter a arte desde a pré-história como manifestação, né? Como forma da gente expressar os nossos sentimentos, a nossa história, as nossas conquistas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas isso como uma expressão quase que inconsciente. Mas quando a gente traz a arte para o lugar reflexivo e da pesquisa e do aprendizado, que é um lugar da educação muito forte, a gente sai só desse espectro, desse cenário da arte como expressão, como manifestação natural e começa a vivê-la num ponto mais de transformação mesmo, sabe? De transformação e de apoiar a transformação do outro. É muito nesse sentido. E aí a gente tem que trazer essa reflexão em relação à arte na sociedade. Como é que nós nos posicionamos tendo a arte e a cultura como um espaço, um território, um lugar, uma manifestação, uma troca de resistência a muitos apelos que nos transformam, que nos diminuem, vamos por assim dizer, de ter um lugar na arte dentro da sociedade de refúgio, de transformação e de reflexão para o todo, para o coletivo. Eu me lembro que quando eu fiz a minha seleção para aluna regular do mestrado da Universidade Federal,
vocês bem sabem que tem uma entrevista, né, que nós fazemos ao vivo, lá na época era ao vivo, porque não tinha pandemia, lá com os professores, né, da sua linha de pesquisa. E na maioria dos mestrados isso acontece. E dos doutorados também. Lá no doutorado, eu sou doutor, como eu ainda sou doutoranda e não sou doutora, eu não faço essa divulgação. E eu parei um pouquinho agora por causa dos meninos. São muitas terapias, vocês sabem disso. E lá nessa entrevista, eu falei na minha entrevista que o museu, para mim, é uma casa. O museu, eu vivo o museu como casa. Eu me lembro que uma professora, ela notou isso, o museu é uma casa, né? Uma doutorona lá. Museu linda e maravilhosa, uma querida até hoje. O museu é uma casa. E aí isso é uma frase que eu trago comigo para a vida toda. E isso tem a ver com a sociedade. Nossa sociedade muitas vezes não enxerga a possibilidade de espaços de cultura, sejam memoriais, sejam museus, sejam espaços de apresentações culturais, como casa, como uma parte natural de um lugar que você vai para refúgio, para descanso, para aprendizado, para trocas humanas. Então, é nesse lugar que eu queria que a gente refletisse a arte na sociedade, os espaços de cultura como casa, não apenas a cultura dentro da nossa casa e dentro da escola, mas utilizar o espaço de cultura, até um cinema, por exemplo, como casa. E o porquê casa? Qual é a casa? Casa é um lugar de descanso, de refúgio, de conforto, em que a gente para pensar sobre a vida, sobre o mundo, em que a gente para estudar e que a gente conversa com as pessoas que a gente mais confia sobre a nossa evolução de vida. Então, utilizar os espaços de cultura também como uma representação de uma casa. A arte na educação, e aí a gente começa a chegar nesse lugar que eu quero conversar com vocês, que nesse momento, na maioria das escolas, assim a gente pode pensar, tem a arte como parte de um processo pedagógico, o que é louvável, o que é honroso, o que é lindo. Nós, dentro das possibilidades de recursos financeiros e sociais de cada escola, conseguimos levar os estudantes e a gente entende isso da melhor maneira possível. A gente sabe das dificuldades, eu queria deixar isso bem claro, de levar os estudantes, principalmente da rede pública, a espaços de cultura, museus, memoriais, por exemplo, apresentações artísticas, exposições. A gente sabe que tem que ter o ônibus, que muitas vezes a gente precisa do ingresso, não consegue que aquilo seja gratuito. São dimensões, olha, chega a suspirar. São dimensões, me emociona. São dimensões de dificuldades que a gente vive. Mas, quando eu convido vocês a pensar a arte na educação, eu já quero colar com a arte como cotidiano. Eu queria convidar todos e a todas aqui a pensar na arte como um estímulo natural da observação da arte nas nossas trocas em sala de aula. Sabe, não tirarmos a arte e a cultura desse lugar específico das datas comemorativas, dos passeios específicos, de um projeto interdisciplinar, e aí a gente leva para uma visita, e aí quando volta, os alunos fazem uma apresentação no auditório da escola. A gente tire apenas desse contexto, que é um contexto louvável, tem que existir, porque esse é um contexto que marca, um contexto que gera aprendizado, um contexto que gera uma formação lógica no estudante de compreensão do assunto, de compreensão dos módulos, né, de modular a junção interdisciplinar entre as disciplinas. Ok, isso está ok, isso não é o que a gente vai conversar. A nossa grande troca aqui é a gente usar o espaço da educação como estímulo à observação da arte no cotidiano. E aí,
eu trago para o item aqui embaixo a variável arte como cotidiano, para dizer para vocês o seguinte: a minha missão, a minha fala aqui, a minha vontade de troca com vocês é a gente perceber o seguinte: quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente fala de uma praia, quando a gente fala de um show, quando a gente fala de uma obra de arte, de uma exposição gratuita, que seja possível daquele aluno ir, que passe o ônibus daquele lugar, que não seja difícil a ida dele, o quanto nós estimulamos esse aluno a observar o cotidiano das pessoas, o conhecimento histórico em volta daquilo, as transformações humanas que nós podemos perceber, né? Até aquele artista que está lá do lado dele, da casa dele, o vizinho dele que produz arte, dele não só olhar e dizer: não, meu vizinho Gabriel, ele pinta quadro, tem uns quadros bonitos, sabe? Ele gosta muito de pintar, ele adora. Eu sou muito fã de Gabi, porque Gabi, sabe, eu sinto que Gabi é apaixonado quando ele pinta os quadros dele. De repente você vai ver até uma menina assim de 16, 17 anos trazendo um comentário desse sobre um vizinho que ela tanto gosta, que ela tanto admira. Mas será que a gente estimula a vizinha, né, a olhar os quadros de Gabriel na sua intensidade, sabe? De perguntar, digamos que o nome dela seja Manuela. Manuela, quando você vê um quadro... Me emociona dizer isso, gente, demais, porque isso é uma luta para mim, sabe? É uma luta de vida. Manuela, quando você olha o quadro de Gabriel, o que é que você sente? O que é que ele representa para você? Você trocou alguma ideia, como a gente chama aqui na Bahia, trocar ideias, não sei se é aí no Sul também, com o Gabriel sobre o quadro? Por que ele se inspirou em fazer esse quadro? Se tem a ver com a família, com a sociedade, com as questões que ele vive. Então, contextualizar, fazer da arte vida, fazer da arte mecanismo de vida, é esse lugar do cotidiano, do estímulo à arte no cotidiano. É olhar para uma praia e ver, inclusive, artistas que estão na praia, ver a própria natureza em si, que não é uma arte feita pelo homem em si, mas está lá como um objeto de contemplação, por assim dizer, e estimular esse jovem, essa criança a olhar, a ter percepção, a ter consciência dessa relação com a arte. E aí eu trago para o próximo item, que é a arte como busca. Queridas e queridos, quando nós utilizamos a arte como um vetor, uma potência, um poder da busca das nossas próprias transformações enquanto ser humano, das nossas próprias melhorias de reflexões, termos a arte como uma ferramenta, como um amigo, para que a gente, num momento de grandes reflexões, de grandes atribulações, de grande sofrimento, de grandes alegrias, a gente possa ter num filme, a gente possa ter numa exposição de arte, num show que nós estamos vendo, a arte como uma expressão reflexiva. Então, isso é arte como busca. Eu sou cinéfila de carteirinha, sabe? Eu assisto absolutamente todos os filmes do circuito mais de arte cult, né, como chamam, e do circuito de blockbuster mesmo, que é o dos Vingadores, né, do Senhor dos Anéis. E eu honro todas as vezes. E sou uma garotinha Netflix, Amazon Video e todas mais que eu ainda puder pagar dos streamings, porque eu não posso pagar todos os canais fechados lá de streamings, né, como a Netflix. Mas eu assisto os seriados, e eu não assisto um seriado por um seriado. Eu estudo aquele seriado, eu estudo o roteiro, eu estudo a adaptação do roteiro, eu estudo o formato de direção e eu estudo a essência daquilo. Aquele roteiro, aquela história quer me dizer o que como ser humano, quer me dizer o que como reflexão para a vida. Tem um seriado que eu estou assistindo que é bem mais ou menos em termos de concepção artística, digamos assim, chama Pink Blinders.
Tá na Netflix, ele já tem 5 temporadas e é sobre gangsters do interior da Inglaterra, do final do século XIX, se não me engano, esse início do século XX. E assistindo esse seriado, eu assisti esse seriado num momento que eu precisei, no final da semana que passou, levar um dos meus gêmeos para fazer uma cirurgia de emergência. Eles nasceram prematuros, então vocês devem entender que eu tenho algumas questões físicas que eu preciso acolher. E eu acabei precisando fazer no sábado de manhã, agora mesmo que passou, uma cirurgia de emergência neles. E no hospital, vocês sabem como é, eu tenho um privilégio de ter plano de saúde nesse país, porque é um privilégio, e aí eu pude ter a internet do hospital, e aí eu fiquei, enquanto ele estava dormindo, assistindo o seriado. E esse seriado, olha, um seriado que você, como já diz o povo aqui em Salvador, passaria batido, sabe? Nem ligaria. Só acharia interessante, acharia o ator principal até bonitinho, mas ele me fez repensar sobre a vida. Ele me fez repensar porque o gangster, apesar dos assassinatos, do sangue, de tudo, não é isso que a gente está falando, ele não tem um momento de paz, né? Porque o tempo todo ele está ali na busca pela ambição, por crescer, e aí eu pensei exatamente sobre isso. Eu pensei que a vida, a gente está muito numa cultura, principalmente instagramável, de que a vida é plena, né? De que a vida é plenitude, de que vai chegar um dia que você vai ter uma concepção completa de paz. E não é, né? A paz, ela é o aqui e o agora, sabe? É olhar o meu filho, me emociona, né? Mais uma vez, é olhar o meu filho ali na cama do hospital, entender dentro daquele contexto onde é que eu posso ter paz, onde é que eu posso ter alegria. E eu estava tão mexida, e até segunda-feira eu fiquei muito mexida com essa história de Pedro, o nome dele é Pedro, meu piquititico de 2 anos e meio, coisa mais linda da mamãe, 2 anos e 7 meses agora, que eu precisei desse seriado para entender que a vida é assim, altos e baixos, e que eu precisava achar a paz também no baixo, sabe? Que ela também teria que estar ali, que o sorriso de Pedro, quando não estava sentindo dor, também era alegria. Eu não precisava deixar Pedro sarar, tirar a sonda, ele está de sonda até hoje, ele está aqui pertinho de mim com sonda, para poder sentir alegria, que era no sorriso de Pedro ali que eu também tinha que sentir alegria. E eu precisei desse seriado como reflexão. E quando eu digo a vocês, a arte como cotidiano e busca, é nesse lugar natural, nesse lugar tranquilo, de você observar a arte como fonte reflexiva. Não apenas assistir por assistir, achar fofo, se emocionar com o casal ficando de bem. Não, mas ficou de bem por quê? E você se emocionar, aí vamos agora para a arte como terapia. E você se emocionar porque o casal ficou de bem, isso reflete exatamente o que dentro de você. Por que exatamente essa imagem do casal se reconciliando mexeu tanto com você? Aí a gente já entra no lugar da arte como terapia. A gente entra nesse lugar de entender a arte como um espaço de autorreflexão, de consciência mor, íntegra de quem nós somos. Então, eu, como psicoterapeuta, já disse a vocês, atendo online, mas mesmo atendendo online há 2 anos, eu digo claramente como eu utilizo a arte como parte de reflexões psicoterapêuticas. Quando, por exemplo, o meu cliente de psicoterapia vem com um filme que ele assistiu e que ele trouxe isso, né, como parte do contexto terapêutico, o quanto eu trabalho em cima disso como viés para autorreflexão, de autoconhecimento, de quem se é, de quem se quer ser, de como se quer estar perante a vida. Então, a arte como psicoterapia, ela também pode fazer parte da história dos nossos alunos, em movimentos, obviamente, menores, mais simples, mais simplificados, digamos assim, não simples, mais simplificados, de ações coletivas dentro da escola,
com pedagogos que são psicoterapeutas, com psicólogos que trabalham com a escola, com psicólogos convidados, com estudantes de psicologia que já estão se formando, com psicoterapeutas que não são psicólogos, mas que têm formações sólidas de 3, 4 anos em alguma abordagem psicoterapêutica, que possam fazer trabalhos específicos dentro de sala de aula ou dentro de espaços da escola com os alunos, através de um filme, através de trechos de um seriado, através de uma exposição de arte que eles mesmos podem fazer, mas não a exposição de arte pela exposição de, não, vamos fazer agora uma exposição de arte, por exemplo, que é show, é sensacional, sobre Van Gogh, que é um cara que eu adoro, né? Eu já copiei vários quadros dele, só contando aqui para vocês minha fofoca. Van Gogh. E aí fazemos, né, exposição baseada em Van Gogh, em Picasso, em Tarsila do Amaral, né? Vamos aí falando de modernismo, muitas escolas fazem isso, importantíssimo, maravilha. Mas que tal? Vamos convidar uma psicoterapeuta para olhar cada obra de arte tão honrosa, tão dedicada de cada um daqueles alunos, para que eles possam expressar e ter uma troca dialógica com ela, com esse psicoterapeuta, com essa psicóloga, sobre como ele fez aquela obra, por que ele fez, o que ele sentiu, como isso transformou na vida dele, de maneira simbólica, como aquela obra vai estimular a uma nova reflexão dentro do seu universo como ser humano, como sociedade, como conexão com o outro. Então, a gente pode trazer sim a arte dentro da nossa história enquanto educadores, também no lugar terapêutico, apostem nisso, falando em Pink Blinders, né? E eles são apostadores, eles são gangsters de apostas. Apostem nisso como parte real do processo da relação da arte com o coletivo e da arte com um por um dentro da escola, mesmo que seja de maneira simplificada, que é o que a gente sabe que é o que dá para fazer. E a arte, a partir daí, a partir desse contexto todo que a gente conversou aqui, a arte como senso de transformação social. Por que senso? Porque está na sensibilidade, porque está naquilo que nos une. E eu trouxe a arte como transformação social no final para honrar a temática do evento, né? Esse lugar de que a diversidade ela precisa ser olhada não apenas como um lugar óbvio de iguais, respeito, natural, você é você e eu sou eu, do jeito que somos, e a vida é naturalmente isso, mas também como parte de transformar o que, infelizmente, me emociona novamente, está adoecido na nossa sociedade. É um absurdo termos ainda pessoas que... É um absurdo ainda termos falas de pessoas que ainda utilizam, e eu posso ser uma dessas pessoas porque eu estou dentro dessa sociedade que assim inconscientemente me educou, que chamam de mimimi quando a gente fala do peso, quando a gente fala da opção de gênero, né, da escolha, da opção sexual que eu ia dizer, e da personificação natural do gênero que a pessoa vem, que a pessoa nasce, e ainda existem pessoas que contextualizam isso e contestam como uma escolha que não é natural, que não é parte da essência humana. Isso é muito doloroso e muito dolorido, e por isso que eu digo a vocês que a arte ela entra no contexto que a gente vai falar agora mais rapidamente sobre transformação social. Pode passar o slide? E aí eu trouxe Nietzsche, um rapaz doente, né? Teve uma doença grave nos pulmões, não muito tarde, um filósofo que se apaixonou por uma mulher na época considerada muito livre, que obviamente viu nele um homem bom, né? de uma índole boa, mas que olhava para si com tanta potência e com tanta intensidade
que não conseguia olhar de dentro para fora. Ele ficou no dentro e o dentro, no dentro, ele acabou adoecendo. Né? Eu acredito que a doença pulmonar dele, isso é uma crença minha, tá? Momento aqui, troca, estamos no barzinho conversando. Que ele ficou com essa doença nos pulmões, apesar de ser muito comum na época dele, também por um lugar psicossomático, sabe? Por ter refletido tanto por dentro e não ter colocado para fora como ele gostaria, ele colocou apenas na escrita. E aí ele trouxe essa frase, que obviamente é uma das frases mais famosas do mundo, e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Temos a arte para não morrer perante a verdade. A gente tem variações de palavras, mas ela é mais ou menos isso. E aí eu trago para poder a gente refletir sobre alguns itens abaixo. Os espaços de cultura como parte do cotidiano para além da escola. A gente conversou um pouco sobre isso. E aí eu digo a vocês, por que temos a arte para não morrer perante a verdade? Primeiro, porque a gente sabe que filosoficamente verdade é um lugar de escolha da gente, né? Cada um escolhe a sua verdade. Mas mesmo escolhendo as nossas verdades podem ser densas, intensas e correlacionadas às nossas relações sociais e familiares e econômicas, elas podem ser extremamente doloridas. Então, a gente tem a arte como ferramenta e espaço para refletir sobre isso, refletir sobre as nossas dificuldades. Mas aí eu volto ao primeiro item aqui para reforçar o que eu conversei já com vocês. Gostaria de levantar essa bandeira, fazer os espaços de cultura como parte do cotidiano para além da escola, e que a escola possa ser este lugar em que possamos estimular para que o aluno, para que os professores, para que os colaboradores das escolas vivam a arte como parte natural do seu dia a dia. Aí eu pergunto a vocês, vamos dizer que você tem para gastar neste final de semana, R$50 numa saída, certo? Você e mais 50 para alguém que você queira chamar de seu aí, seu filho, seu marido, seu amigo, sua companheira, o que for. E aí você diz assim, bom, eu tenho R$50. Vou gastar onde? Se fosse aqui em Salvador, eu já diria para vocês, sabe, na lata, como a gente fala aqui. As pessoas iriam para a praia. Afinal, temos um calor de 30 a 32 graus. As pessoas iriam para um barzinho tomar uma cerveja muito gelada. As pessoas fariam um churrasco. Olha, faríamos churrascos. Viu? Em homenagem a vocês. Faríamos churrascos. Está tudo bem com isso? Está tudo certo com isso. Nós aqui, em primeiro lugar, em Salvador, não sei aí, mas nós aqui, em grande maioria, não pensamos de primeira assim, opa, tenho R$50, vou abrir uma página aqui no Instagram que fale dicas de cultura em Salvador, que temos várias, e vou ver as exposições de arte que estão passando a um valor, inclusive, de R$10, para eu poder ver uma exposição de arte. Vou ver um filme de arte, vou ver até se na praia que eu quero ir tem algum bar ou tem algum show que esteja passando, um show folclórico, um show que eu até não, né, tenho as minhas ressalvas, um show artístico, ou mesmo um show de Ivete Sangalo, mas que eu possa refletir sobre isso. E a gente aqui também não pensa, não, vou visitar, obviamente vocês já devem ter ouvido falar, né, gente? Vou visitar o Pelourinho, vou lá no Pelourinho, vou dar uma passeada no Mercado Modelo, que são pontos turísticos mais que importantes na cidade de Salvador. Acontece das pessoas irem, acontece, mas raramente, no momento muito pontual, é porque a escola estimulou, é porque viu na televisão que está tendo uma coisa diferente por lá, mas naturalmente, de maneira habitual, as pessoas não escolhem os pontos turísticos e os espaços de arte como parte cotidiana das suas escolhas quando elas não estão trabalhando ou estudando, no caso dos alunos. E é essa bandeira que eu levanto, é essa missão, uma das missões que eu coloco na minha vida enquanto turismóloga, museóloga e educadora e psicoterapeuta.
utilizar dos espaços de arte e das manifestações artísticas como parte natural do cotidiano dos nossos alunos e das nossas alunas. E aí a escola, para além dos sensacionais projetos pedagógicos interdisciplinares, que tem arte ali colocada de diversas formas, é esse estímulo todos os dias em sala de aula, para que a gente possa ter na arte um lugar de transformação, de autotransformação e de transformação social. E aí a gente tem um empoderamento, a nossa luta a favor da diversidade, de uma forma tão grandiosa, fazendo tanto parte do contexto do dia a dia. E aí eu complemento dizendo isso: a escolha por espaços de cultura como conhecimento, trocas e hábito. É nesse interim que eu trago vocês aqui com muito afeto. Até que ponto nós podemos estimular todos à nossa volta, principalmente no espaço escolar, a ter a cultura, a ter a ida a espaços de cultura, a viver a cultura, seja num seriado, como hábito, não apenas ver por ver, mas ver com uma reflexão por trás, ver com um lugar de pesquisa sobre a história da vida, sobre a história do mundo e sobre si mesmo como parte. É esse lugar aqui de troca que eu celebro com vocês. A diversidade sendo compreendida como parte por meio da arte. É o que eu comecei a dizer para vocês. Eu me lembro que um dos trabalhos que eu fiz, olha que interessante como são as coisas da vida, eu dizendo isso hoje para vocês. Um dos trabalhos que eu fiz com essa professora que eu disse que o museu é uma casa, ela me pediu para fazer um trabalho como a questão, né, do GLBTQI+, eu às vezes eu erro bem as siglas todas da vida, eu esqueço o nome de pessoas, eu tenho essa dificuldade, siglas e códigos, e senhas, eu sou a rainha de esquecer senhas. Ela me pediu para fazer um trabalho como isso poderia ser mostrado, isso no mestrado, tá? Poderia ser mostrado em exposições dentro de diversos tipos de museus. E que eu escolhesse museus que fossem considerados museus tradicionais, aqueles que mostram história, acervos bem antigos, não é museu de arte moderna, museus tradicionais e considerados museus elitizados por estar dentro de espaços de bairros nobres da cidade de Salvador. E que eu entendesse como é que eu iria fazer uma exposição que contextualizasse essa temática como parte natural do acervo ali do museu, uma exposição temporária, porém extremamente prolongada, em que eu pudesse chamar escolas e que eu pudesse ter um valor de ingresso que a maioria das pessoas pudessem, que tivessem acesso a recurso, algum recurso financeiro que não fosse apenas de sobrevivência básica, pudesse pagar algo como ingresso de R$2, R$3, R$4, e como é que eu faria isso acontecer. E aí essa professora da casa, ela me fez essa provocação, eu montei isso para ela, primeiro toda a parte teórica e depois como seria a exposição, e trago essa reflexão para vocês. Como é que a partir dos espaços de cultura e dos espaços de arte, fazendo uma parceria com as escolas, nós podemos, vou pegar a frase aqui da colega, nós podemos gerar uma reflexão significativa em relação à diversidade. Como é que nós podemos utilizar os espaços de arte e provoco aos que aqui trabalham com arte, como é que nós estamos cada vez mais estimulando dentro dos espaços de arte um olhar para a diversidade e convidando as pessoas nesse lugar do cotidiano, do hábito de viver a arte como parte. Porque, às vezes, a gente faz uma exposição dessa e quem vai é um outro artista, quem vai é a sua família, sabe? Essas pessoas têm alguma conexão com o movimento de posicionamento em relação à diversidade.
Mas e o nosso todo maior? Como é que a gente leva para esses lugares e apresenta nos espaços de arte, de cultura, os movimentos que a gente precisa ter de luta, de resistência, de posicionamento relacionados à diversidade? E que é tudo muito sutil. A gente erra muito quando fala, mas a gente erra tentando acertar quem está ali na frente, quem está ali resignado, levando aquilo como um posicionamento de vida. E aí, finaliza esse slide trazendo uma outra reflexão. Os espaços de arte como território para reflexões, informações e, como eu acabei de conversar com vocês, o empoderamento. Mas não é o empoderamento do Instagram, né? É o empoderamento real dessa pessoa que, mesmo que esteja sofrendo violência doméstica, violência psicológica, mesmo que esteja sendo diminuída socialmente, financeiramente, ela consiga ter informação, consiga ter rede de apoio, consiga ter força psicológica, psíquica, para se verdadeiramente empoderar. Eu me lembro que eu estava uma vez desenvolvendo um museu digital de um determinado grupo aqui de Salvador, e eu, conversando com as mulheres daquele bairro que tem esse espaço de cultura, elas me dizendo assim: Thaís, eu venho dançar aqui, linda, maravilhosa, mas quando eu chego em casa, eu recebo muitos tapas e socos do meu marido, porque eu saí arrumada e eu saí bonita. Cadê o empoderamento nesse movimento? Não é verdade? Então, eu estava ali com elas, não apenas para empoderá-las como aquela mulher. A gente tem uma relação aqui muito forte com as matrizes de raiz africana, e elas, né, são mulheres negras, e elas iam todas com os adereços e acessórios voltados para as nossas raízes, e viviam isso quando chegavam em casa. E aí eu entendi que eu não tinha que olhar só para a representação relativamente folclórica que ela fazia ali, mas que eu tinha que olhar para empoderá-la enquanto ser humano. E a partir daí, sim, existiria um conjunto real de empoderamento. E a arte às vezes nos furta um pouco disso, sabe? A gente fica só como uma colega disse, de maneira precisa ali, muito conectada ao belo, muito conectada ao alegórico, e a gente não vai no que é realmente significativo, no que é realmente real, na necessidade de transformação do outro, para que o empoderamento ele não seja uma selfie, e a que a pessoa não se sinta apenas empoderada no momento que tirou a selfie, mas que ela se sinta empoderada do momento que ela acorda ao momento que ela vai dormir. Pode passar para o próximo slide. E aí eu escrevi esses 2 textinhos reflexivos para a gente finalizar, e eu digo assim para vocês: a arte como um caminho natural, a gente, né, já refletiu sobre isso, quando transformamos os espaços de cultura em locais habituais de socialização, aprendizado, relacionamento e percepção acerca do homem e da sociedade, teremos esses locais como aliados na busca por igualdade, respeito, aproximação pacífica, compreendida e respeitosa. Teremos dentro de territórios de arte ferramentas para fomentar posicionamentos ainda mais articulados, identificados, reconhecidos e pautados de emoção em batalhas pelo respeito e vivência da diversidade como parte integrante do viver humano. Vamos agir juntas e juntos. Pode passar para o próximo slide. E o que fazer? Né? Ter uma sensibilidade e talvez uma preocupação maior dentro dos nossos planos de aula. Vocês viram como botei ali o planejamento do mês, o planejamento do ano, nem do projeto pedagógico ainda. Eu falei do plano de cada aula da gente. E aí eu me emociono para pedir isso a vocês. É um pedido de uma mãe, de uma mulher, de uma professora, que você possa, a cada dia na sua aula, pensar: esse assunto aqui dá para relacionar com a arte? Dá para eu fazer uma contextualização? Dá para eu modular junto?
com a arte? Dá para eu levar para algum lugar de arte? Dá para eu estimular para que esse aluno e essa aluna viva algum movimento de cultura? Dá para eu trabalhar a psicoterapia a partir da arte-terapia para ajudar essa criança, esse adolescente, dentro desta aula e desta aula e desta aula? Não apenas nos projetos interdisciplinares, não apenas nas datas comemorativas e não apenas nas apresentações para os pais, mas no dia a dia, que são os nossos estímulos cotidianos. E convido vocês e convido a mim mesma todos os dias, nós somos um aqui, a nossa própria vivência como exemplo em sala de aula. Os meus alunos, eles começavam a ir a museus, a exposições de arte, a prestar atenção nos filmes, a se inquietarem, não serem óbvios dentro da sociedade, a reconhecerem e conhecerem os espaços que eles queriam viver em sociedade. Eu dei aula para muitos estudantes de jornalismo e eu dizia a todos eles: é no contexto conceitual do SBT que você quer estar, no da Globo que você quer estar, da TV Cultura que você quer estar? Aonde é que o seu conceito, onde é que a sua pauta ideológica, ela nasce, ela resplandece? Você precisa se posicionar para o mundo. E aí eu trazia que filme você assiste, que livro você lê, que mostra para o mundo que você tem arcabouço, informações que diga: mundo, eu quero que aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vivo possa contribuir para a transformação social desta forma, deste jeito. É nesse lugar que eu me encaixo, que eu me identifico, que eu me represento. E isso é ser exemplo. Eu sou um túnel o tempo inteiro ali, com luz, sem luz, a favor da arte e da cultura, e eu trago isso em sala de aula. E é através do transbordar do meu viver que muitos alunos se estimulavam a viver a arte como vetor natural de vida e de melhoria de vida e de melhoria nas relações com o outro em sociedade, não apenas na visita que eu fazia 1 ou 2 vezes por semestre com eles aos museus, por exemplo. Parcerias constantes como parte do projeto pedagógico, que a partir do ano de 2022 celebra aqui um pedido quase que de oração, que possamos sentar e dizer: olha, quais são as parcerias que verdadeiramente podemos fazer com espaços de arte e de cultura, para que eles possam vir à nossa escola de maneira mais periódica, não apenas no Dia do Indígena, mas de maneira periódica. Que parcerias podemos fazer com psicoterapeutas que trabalham com arte e terapia, ou que usam também a arte como veículo de transformação, mesmo que não sejam artes terapeutas, psicólogos e psicólogas também, para que possamos utilizar parcerias reais, porém constantes, como parte do projeto pedagógico, para que não seja só interdisciplinar, para que possa contextualizar de fato com o seu plano de aula cotidiano. E é isso que eu finalizo dizendo essa última frase aí para vocês: emoção transbordante. Se o aluno, se a aluna, se o seu colega de escola, de trabalho, se a moça que trabalha na secretaria da escola não perceber que você está vivendo a arte como parte natural das emoções, das reflexões, das pesquisas e do aprendizado da sua vida, ela também não vai se conectar com isso. Ela vai achar que é mais um trabalho que ela tem que organizar os meninos ali para subir no ônibus, para levar, e preocupada para não perder o menino no meio do museu. Ela não vai se empolgar, ela não vai ver isso se nós não formos naturalmente empolgados com a arte no nosso dia a dia. E aí eu finalizo, por favor, de fato, pode passar para o último slide, convidando vocês, vamos mesmo ter ideias, atitudes cotidianas para que a arte seja refletida e vivenciada como
parte natural, como escovar o dente, como colocar a roupa, como batalhar para pagar o boleto, como batalhar para ensinar o alfabeto no nosso dia a dia. E aí eu finalizo agradecendo, honrando, dizendo a vocês que vocês são os veículos de força na minha história de vida. Gratidão extrema pela permissão de poder trocar sobre um tema que é lema e missão em minha história de vida. Agradeço imensamente a oportunidade, estou sempre à disposição. Podem se conectar a vida inteira comigo pelo direct do Instagram. Eu uso o Instagram como um lugar de troca de vida humana. Então, sejam bem-vindos ao meu mundo e eu sou extremamente grata por ter sido bem-vinda ao mundo de vocês. Minha querida, muito obrigada. Ai, Thaís, quanta emoção, quanta sensibilidade, né, que você nos trouxe nas suas falas, né? Essa semana, para mim, está sendo assim, muito gratificante. A minha emoção está à flor da pele, né? São muitas falas assim, maravilhosas, né? Que está vindo de encontro com tudo que a gente vive, de tudo que a gente precisa, né? Sim. Estou extremamente grata por você ter essa disponibilidade. Eu sei que essa semana não foi fácil para você, né? Não foi fácil mesmo, né? A gente entrou em contato com você lá nos 45, né? Do final do último tempo ali, né? E você prontamente, né? Se prontificou e está aqui inteira para a gente, né? Te agradeço de coração mesmo, né? Acredito que você contribuiu demais com a nossa rede, com todos os professores, né? Com todos o pessoal que é engajado na educação, porque aqui a gente não tem só professores, a gente tem o pessoal que ajuda lá na manutenção da escola, diretores, sim. Pedagogos, temos escolas aqui, a escola que é formação de docência, né? Estão participando. Gente, eu estou maravilhada, agradecida imensamente. Você trouxe assim muita sensibilidade, um olhar aguçado em falar em arte, né? Olha, eu não tenho não sei muito nem o que falar, né? Eu estou sensibilizada o tempo todo, cada fala um arrepio, né? Falando aqui para minha colega, eu falei assim, meu Deus do céu, quanta coisa. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir levar esse webinário até o final, sabe? Porque assim, eu tô demais, assim, sabe? Eu tô explodindo de emoções, né? Eu não posso falar que eu me desmancho, eu choro, né? Porque são coisas vividas, são coisas que necessitam ser vividas ainda, né? E eu agradeço imensamente em nome da nossa rede, né? De todos os nossos funcionários, né? De todo o pessoal que tá envolvido com isso. Te agradeço, Thaís. Você faz parte, assim, de uma história gigantesca do nosso município, tá? Eu vou aí, viu? Eu vou aí. Você sabe, eu não contei para vocês que o meu sonho é ir morar no sul do país. E quando eu realizá-lo, eu quero ir para esse frio. E quando eu realizá-lo, eu vou aí ver vocês. Pessoalmente, faço questão. Será muito bem recebida. Assim como eu também estou doida para ir conhecer vocês aí também. Venha ver meu solzão aqui. Muito obrigada, viu? O pessoal está colocando aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Thaís, pessoal? Podem fazer no direct do Instagram depois também, se quiserem, viu? Né? Uhum. Então, assim, o que eu tenho ali é que o pessoal está gostando, gostou muito da live, né? Está parabenizando, falando que a palestra foi maravilhosa, está te chamando para vir mesmo, né? Eu vou. E, assim, quero agradecer, viu, gente? Eu estou vendo algumas mensagens aqui. Isso é combustível para que eu possa acordar e dormir todo dia, dizer, estou acertando, estou ajudando, minha vida faz sentido, sabe? Vocês fazem a minha vida ter sentido. Eu queria agradecer demais. Obrigada. E acho que a gente vai ficando por aqui, que você também tem o seu pequeno para olhar, né? E tem um trabalho hoje, daqui a pouco eu estou atendendo em terapia já. Oh, meu Deus do céu. Bom, mas agradeço imensamente. E, pessoal, ficamos por aqui, né? À tarde tem mais uma palestra maravilhosa com a Flávia, então não percam. Quem não puder assistir no momento, assista. Depois, reflita novamente, porque
estarei assistindo, revivendo todas as lives novamente. E um grande beijo para você, Thaís, e até um dia. Beijo, obrigada. Nada.